Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 16º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Entendo que muitos desejariam não apenas a leitura, mas também uma breve reflexão sobre os textos. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, seguindo nosso modelo, separe um momento tranquilo, longe de distrações e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare o seu coração, pois Ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 16. Reconciliação e identidade. Leituras do dia. Gênesis 31, 32, Mateus 16, Neemias 6. Leitura de Gênesis 31. 1. Ouvia ele as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez toda esta riqueza. Viu também Jacó o semblante de Labão e notou que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e Leia ao campo, onde estava com seu rebanho. E lhes disse: Vejo que o semblante de vosso pai não é para comigo como dantes, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e me tem mudado o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Se ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tem tomado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Porque na época em que os rebanhos costumavam ajuntar-se, levantei os olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então disse: Levanta, agora, os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te tem feito. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna à terra de tua parentela. Responderam-lhe Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Porventura não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e comeu inteiramente o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os bens que havia adquirido, o gado de seu trabalho, que havia obtido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Labão fora tosquiar suas ovelhas, e Raquel furtara os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Jacó logrou fugir sem que Labão, o arameu, o soubesse, porque não lhe disse que fugia. Assim, fugiu com tudo o que tinha, e levantando-se, passou o Eufrates e se dirigiu à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então tomou consigo seus irmãos e o perseguiu por 7 dias de caminho, e o alcançou na região montanhosa de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e lhe disse: Guarda-te que não fales a Jacó coisa má nem boa. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e Jacó tinha armado a sua tenda na região montanhosa de Gileade. Também Labão e seus irmãos armaram as suas tendas na região montanhosa de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Lograste-me e levaste minhas filhas como se fossem cativas de guerra? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, com tamborim e com harpa?
E não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas, loucamente, pois, procedeste. Poder faria eu para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó coisa má nem boa. Agora, pois, que já partiste, porque tinha saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu Jacó a Labão: porque tive medo, pois pensei que por força tirarias as tuas filhas de mim. Aquele, porém, com quem achares os teus deuses, não viverá. Diante de nossos irmãos, reconhece o que é teu que estiver comigo e toma-o. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não os achou. Saiu da tenda de Leia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel tinha tomado os ídolos do lar e os tinha posto na albarda de um camelo, e estava sentada sobre eles. Labão palpou toda a tenda, mas não os achou. Ela disse a seu pai: não se ire o meu senhor de eu não poder me levantar na tua presença, pois estou com o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então se irou Jacó e altercou com Labão. E prosseguindo, disse Jacó a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão de perto me tens perseguido? Já palpaste todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e dos teus, para que julguem entre nós dois. Estes 20 anos tenho estado contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e os carneiros do teu rebanho nunca comi. De dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugia dos meus olhos. Assim tenho estado 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos pelo teu rebanho, e 10 vezes me mudaste o salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, certamente me despedirias agora de mãos vazias. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada te repreendeu. Respondeu Labão, e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e o rebanho é meu rebanho. Tudo o que vês é meu. Que posso eu fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram dado à luz? Vem, pois, agora, e façamos uma aliança, eu e tu, e sirva de testemunho entre mim e ti. Tomou então Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. Disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali, junto do montão, comeram. Chamou-o Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeade. Disse Labão: este montão seja hoje testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou Galeade. E também Mispá, porquanto disse: o Senhor vigie entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e se além das minhas filhas tomares outras mulheres, ainda que ninguém esteja conosco, vê, Deus é testemunho entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Testemunho seja este montão, e testemunho seja esta coluna, de que não hei de passar além deste montão para o teu lado, e de que tu não hás de passar além deste montão e desta coluna para o meu lado, para fazer mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Jacó ofereceu um sacrifício no monte e convidou seus irmãos para comerem pão. E comendo pão, passaram a noite no monte. Levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas mulheres e os abençoou. Depois partiu e voltou para o seu lugar. Leitura de Gênesis 32. Partiu também Jacó o seu caminho, e anjos de Deus o encontraram. Logo que os viu, disse Jacó: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, campo de Edom. E ordenou-lhes: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: com Labão tenho peregrinado, e com ele me detive até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicá-lo a meu senhor, para achar graça aos teus olhos.
Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e ele também vem ao teu encontro, e 400 homens com ele. Então Jacó teve grande medo e angustiou-se, e dividiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e os bois, e os camelos, em 2 bandos. Porque disse: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei bem. Menor sou que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu bordão atravessei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura virá e me ferirá, a mim e às mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que tinha consigo um presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E os entregou nas mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, e de quem são estes animais que vão adiante de ti, então dirás: são de teu servo Jacó. É um presente que manda a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú, quando o encontrardes. E direis também: Eis que teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: Aplacá-lo-ei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela mesma noite, levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a articulação da coxa de Jacó, e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Chamou Jacó ao lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel, e mancava da coxa. Por isso os filhos de Israel, até o dia de hoje, não comem o nervo do quadril que está sobre a articulação da coxa, porquanto Jacó foi tocado na articulação da coxa, no nervo do quadril. Leitura de Mateus 16. Então se aproximaram os fariseus e os saduceus, e para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Ao cair da tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está vermelho, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas.
e, deixando-os, retirou-se. Tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes disse: Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pães. E Jesus, percebendo-o, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Leitura de Neemias 6. Tendo-se ouvido que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, então Sambalate e Tobias, e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, me mandaram dizer: Vem e congreguemo-nos em alguma das aldeias, na planície de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo me mandaram dizer 4 vezes, e eu lhes respondi da mesma maneira. Então Sambalate, pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: Entre as nações se ouviu, e Gesem também o diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso edificas o muro, e segundo se diz, queres fazer-te rei deles. E que puseste profetas para apregoarem de ti em Jerusalém, há rei em Judá. Ora, o rei o saberá destas coisas. Vem, pois, agora e consultemos juntos. Então lhe mandei dizer: Nada houve como dizes, mas do teu coração tu o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos,
dizendo: As suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Entrei em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que se tinha fechado, e ele disse: Vamos juntos à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que Deus não o enviara, mas ele pronunciou esta profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram, para que eu me atemorizasse e fizesse, e pecasse, e tivessem motivo para uma história difamatória, a fim de me infamarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, os nobres de Judá multiplicaram as suas cartas que enviavam a Tobias, e as de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá estavam ligados a ele, por juramento, porquanto era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho, Joanã, tinha casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também contavam perante mim os seus bons feitos, e as minhas palavras referiam a ele. E Tobias mandava cartas para me atemorizar. Pontos principais. Gênesis 31. Sob ordens divinas, Jacó foge de Labão, que o persegue, mas um pacto de não agressão é estabelecido em Gileade após Deus intervir para proteger Jacó. Gênesis 32. Na véspera do reencontro com Esaú, Jacó luta com o anjo do Senhor em Peniel, recebe um novo nome, Israel, e uma bênção, marcando uma transformação espiritual profunda. Mateus 16. Pedro confessa Jesus como o Cristo, recebe a promessa da fundação da igreja e, em seguida, é repreendido por resistir à revelação do sofrimento e morte vindouros do Messias. Neemias 6. Neemias resiste a repetidas tentativas de seus inimigos de distraí-lo, amedrontá-lo ou difamá-lo, concluindo a reconstrução do muro contra todas as oposições. Desafio prático. Enfrente seu reencontro ou sua oposição com oração e dependência de Deus. Tal como Jacó se preparou para Esaú e Neemias enfrentou seus adversários, identifique uma situação de tensão, medo ou oposição que você precisa encarar. Antes de qualquer estratégia humana, passe um tempo em Peniel, em oração honesta e luta com Deus, buscando sua bênção e nova identidade em Cristo. Peça discernimento para rejeitar propostas que parecem boas, mas são armadilhas, como as de Neemias, e coragem para seguir adiante na obra que Deus lhe confiou. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.